Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é quarta, 11 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Na falta de novidades dos dados e do conflito em Israel, os ativos seguiram descomprimindo riscos. No news is good news, disseram os Faria Limers ontem. E ainda tivemos aquela força extra dos títulos do Tesouro Americano, fazendo um catch-up com os demais mercados pós-feriado e reduzindo as taxas de juros futuras nos Estados Unidos, nesse ambiente de guerra, incerteza, etc. Foram 15 pontos de alívio do 10 anos americano, a Treasury de 10 anos, que ajudou a trazer ganhos para o nosso pré-fixado da mesma magnitude ou até um pouco melhor. Além dessa falta de notícias novas, vale não perder também de vista o seguinte fator técnico que pode estar ajudando o mercado a dar uma aliviada. Na sexta agora, antes da guerra, a gente já tinha sinais de que aquela piora dos mercados que a gente vinha vendo, dos juros altos americanos, que ela estava querendo perder fôlego. Basta lembrar que os números do mercado de trabalho dos Estados Unidos vieram bem fortes na própria sexta, machucaram os mercados ali num primeiro momento, na parte da manhã, mas para logo depois aliviar à tarde. Ou seja, esse vetor aí já não fazia mais tanto verão, dando aquela ideia de que as carteiras dos investidores já estavam mais limpas desse risco e quem sabe até já procurando oportunidades. Então, fora a pausa na escalada do conflito, foi um pouco disso que a turma fez ontem, caçar alguma pichincha por aí. No Brasil, um jeito mais light de fazer isso foi aplicar nas NTNBs. Com um pouco mais de pimenta, vamos dizer assim, tinha o nosso pré-fixado que estava apressando uma Selic acima de 10% e hoje já voltou para 10% redondo. Ou mesmo, com um pouquinho mais de pimenta ainda, tinha a nossa bolsa, que ontem, por exemplo, avançou 1,5%. O nosso câmbio também mostra bem como a conjuntura anda mais fluida, digamos assim. Ele chegou a bater 5,20 no começo da semana e agora já está de volta ali para o 5,05. Bom, mas para o dia a seguir nessa toada, tem que combinar, entre outras coisas, com 3 eventos da agenda. Primeiro, às 9 da manhã, aqui no Brasil, a gente tem o IPCA do mês passado. A gente aqui no PicPay tem uma projeção acima do consenso, de 0,36% contra 0,33%, mas boa parte dessa surpresa deveria vir de itens de maior volatilidade, como o preço de combustíveis, passagens aéreas e alimentos também em menor deflação. Quando eu olho aqueles núcleos de inflação que contam uma história de prazo maior, mais importante, por exemplo, para o Banco Central, a expectativa é de mais um mês com um qualitativo melhor do que o número cheio indicaria. E aí, se for por aí, a gente segue com uma história positiva de desinflação no curto prazo aqui no Brasil. Logo depois, às 9h30, sai a inflação no atacado nos Estados Unidos. O efeito do petróleo mais alto dos últimos meses já vinha aparecendo nesse indicador nas últimas leituras. A expectativa é que isso também tenha perdido fôlego no mês passado. Quem sabe não é então mais um ponto aí para esse curto prazo de menos inflação que eu estou dizendo. E por fim, no meio da tarde, sai a ata da última decisão de juros do BC americano. Relembrando, naquela ocasião eles mantiveram os juros entre 5,25% e 5,5% ao ano e a maioria dos diretores ali do Fed projetava a necessidade de uma alta extra dos juros até o final desse ano. Fora isso, eles também subiram as projeções de juros lá para final de 2024 e 2025, o que implicava num ritmo mais lento de cortes nas taxas ao longo desses anos. Ou seja, esse deveria ser um documento que reflete esse viés, esse tom mais duro dessas projeções. Mas não me parece também que tem muita novidade aqui para os mercados, certo? Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.